Fala, queridos, é muito bom estar aqui com vocês no canal. No dia 8 de julho, no museu, lá no Recife Antigo, na cidade de Recife, Pernambuco, estivemos lá para uma palestra muito boa sobre a linhagem sefardita na Península Ibérica. Muita história, foi minha primeira vez nesse museu, encontrando artigos antiguíssimos, como esse registro da Torá em hebraico. Então foi muito bom ter ido e estar com pessoas que também tinham bastante conhecimento, bastante a agregar, coração aberto para aprender. E o primeiro dia foi maravilhoso, tinha muito conhecimento, muita coisa para ser passada para a gente, muita coisa a aprender, mas eu vou deixar um pouquinho de como foi a palestra para que vocês também possam sentir esse gostinho do que a gente experimentou. E desde já, fica aqui com a gente para você poder assistir também. E não se engane, se tem uma letra a mais, ela tem um propósito. E Sefer não tem um vínculo dado. Se tem esse dado, é uma palavra que, com várias outras palavras na Torá, não tem correspondência com algo conhecido. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, a terra era tão favor, caos, escuridão. Não existe nada que possa ser uma referência de tradução a essa palavra. E separado, igual. Separado é uma palavra que não tem correspondência. Se a gente for ver na matriz do livro, essa palavra aparece só apenas uma vez, que é no livro de Obadias, vamos falar o nome dele, que é um profeta peculiar, porque é o profeta mais trazendo ali a casa de Jacó, que é a casa de Israel, foi o fogo, né? A casa de Yosef, que é o reino de Israel, foi a chama, e ambos tocam fogo em Esau, no caso, uma batalha, uma guerra. E ele segue falando que quem não me devorarão, que não sobrarão remanescentes da casa de Esau. Por assim Deus falou, né? Que Adonai e Bai. E logo no final desse mesmo capítulo do livro, capítulo 1, o versículo 20, já no finalzinho ele fala que Vegalut, Acher, Elazé, Lebnei Israel, Asher, Canaim, Ad-Sfarad, né? E o exército, a força dos filhos de Israel, eles devem possuir de Canaim até Sifat. E ele termina falando Vegalut, Yerushalmi, Asher, Sefarad, Yeshu et Arei Anegev, que os exilados, as forças de Jerusalém, que estão em Sefarad, vão herdar a cidade de Negev. Essa é a única vez que aparece a palavra separado nesse texto. Tem toda uma mitologia judaica, 1000 anos depois, tentando encontrar sentido nessa frase para tentar justificar a existência de uma Espanha ancestral, que é citada desde a época de Obadias. A gente não tem como comprovar isso. Cientificamente, aí o historiador, o cientista, ele vai encontrar o seu limite. E daí eu trago nas palavras de um outro historiador muito relevante para o povo judeu, chamado Yosef Haim Yerushalmi. Ele tem passagem pela Universidade Hebraica lá de Jerusalém, e ele arremata, ele fala. E assim como falando um pouco sobre a temporalidade judaica, que o sentido do tempo judeu é muito diferente. É um sentido que ele parece que não existe essa linearidade como a gente vive no mundo agora iluminista, com esse positivismo. O cristianismo também tem uma certa linearidade assim explícita, mas o tempo judaico ele é cíclico. E da mesma forma, como o último opressor foi Amã, como a gente também, no caso, foi os escravos do Egito, ele fala que essa nomenclatura geográfica muitas vezes é aleatoriamente retirada da Bíblia e destinada a locais que a Bíblia jamais conheceu. Por isso que Espanha é separada, França é Sfat e Alemanha Ashkenaz. Acho que traduz bem esse conceito assim, da ciclicidade judaica. Independente se você nasceu no ano 1000, 2000 ou no ano 0, eles veem aquela Bíblia como se fosse presente. E eles encontravam essas palavras muito como inspirações para tentar entender o presente. E não é à toa que tem tanta gente até hoje em Israel que fala
lá de Marrocos, da Grécia, muitos deles foram marinegros. Então existe também um sentido de você poder interpretar isso como algo muito contemporâneo. Mas bem, por que a Península Ibérica especificamente? O que a Península Ibérica tem tão relevante? Eu queria trazer uma historiadora que alguns colegas do Colégio Médio conhecem muito bem. A geração do meu pai inteira foi formada pelos livros de Rivka Beric. E, embora ela não seja assim, uma pessoa da área acadêmica, ela é uma pessoa muito relevante no meio comunitário. E ela publicou livros que foram muito influentes para a comunidade judaica brasileira, para aprender sobre a história do povo judeu. O nome do livro se chamava O Livro do Povo Judeu, o quarto volume, que o terceiro fala exatamente sobre a Idade Média. A seguir eu deixarei com vocês algumas fotos de como foi lá, do que a gente tirou, mas desde já adianto que não tirei muitas fotos porque o meu foco realmente foi aprender. Próximo vídeo eu vou postar o segundo dia, vou colocar um pouco aqui também. E desde já eu quero agradecer o teu carinho, a tua atenção e obrigado por estar aqui nesse vídeo. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, porque é para o crescimento que esse canal existe, o meu e o de todos. Fiquem com Deus.